Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de Meio Ambiente de Santos, o advogado Luciano Cassione, que também é o presidente do Diretório Municipal dos Democratas, o DEM, e como comentarista o colega jornalista Aldo Neto. Gostaria de informar a todos os nossos telespectadores que o programa de hoje é gravado e por essa razão não poderemos contar com a costumeira colaboração de todos os nossos telespectadores. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater, vamos tratar de uma questão que é absolutamente prioritária no mundo inteiro, que é a questão ambiental, a questão da qualidade de vida, a questão do desenvolvimento sustentável que é reivindicado e ansiado por todos nós, ou seja, a conciliação entre crescimento econômico e qualidade de vida, condições dignas, adequadas de vida para toda a população. E nesse sentido, nós vamos falar também sobre os desafios e metas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para este ano de 2014, um ano atípico, até porque estamos às vésperas da Copa do Mundo no Brasil e também teremos eleições gerais no dia 5 de outubro deste ano. Mas o debate em torno de todas essas questões vocês acompanham logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Olá, os trabalhadores são o maior tesouro de um país. Nas escolas, no porto, na construção civil, na limpeza pública, na área de saúde, na cultura e tantas outras, são eles que garantem a realização de projetos sonhados. Os índices de desemprego nunca foram tão baixos e a renda média do brasileiro bate sucessivos recordes. Todo dia é Dia do Trabalhador, especialmente nesta semana do 1º de maio. Parabéns, trabalhadores e trabalhadoras! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, recebendo hoje com muito prazer o secretário municipal de Meio Ambiente de Santos, o advogado Luciano Cassione, do DEM, Democratas, e como comentarista o colega jornalista Aldo Neto. E eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, exatamente debatendo as metas principais da Secretaria de Meio Ambiente, a secretaria que o senhor dirige, para este exercício de 2014, que é um ano até atípico, em razão da Copa do Mundo. Vamos ter a Copa do Mundo e Santos vai sediar, vai ser a casa de duas seleções estrangeiras, duas delegações, a do México e de Costa Rica, e Guarujá também recebendo a seleção da Bósnia. E além da Copa do Mundo, também temos eleições gerais, que torna o ano, pelo menos, mais rápido. Quais são as metas definidas pelo senhor e que serão perseguidas pela Secretaria neste ano? Bom dia e muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Aldo. Bom dia, telespectadores da TV Santa Cecília, do programa Enfoque.
prioridade nossa hoje na Secretaria, até porque se a gente pegar a questão ambiental, não é só uma preocupação da Secretaria Municipal, mas também da Secretaria de Estado, do Ministério do Meio Ambiente, e também em relação às competências ambientais, quer dizer, qual é o papel de cada um desses entes. A gente tem um trabalho positivo nesse sentido, quer dizer, a gente precisa propor e fazer coisas, mas também do ponto de vista das competências que o município tem, às vezes acaba se restringindo. Mas a gente procura, né, dentro desse nosso limite de competência, atuar da melhor maneira possível. Para quê? Para gerar, principalmente em relação à nossa cidade, um desenvolvimento sustentável. Então, Santos é uma cidade que vem, cada dia que passa, crescendo mais, principalmente do ponto de vista imobiliário, e isso acaba te retirando da cidade uma grande parcela das poucas áreas verdes que nós temos. Sim. Quer dizer, se a gente tem algum terreno que estivesse desocupado e dentro daquela área tivesse 4, 5, 10, 20 árvores, para que se faça um empreendimento imobiliário, essas áreas vão ter que ser removidas. E qual é a necessidade, então, que a gente tem? Que haja uma compensação ambiental em razão dessas remoções. Porque, como eu falei, a gente vai perdendo área verde, vai perdendo dentro da cidade esses bolsões, que já não são mais bolsões, são pequenos núcleos que produzem, né, uma situação, até do ponto de vista de temperatura, mais agradável, mais ameno, e só o concreto, só a construção vai tornar a cidade mais poluída e mais quente. Então, a gente precisa evitar isso. Dentro dessa perspectiva, o que a gente pensou? Precisamos aumentar a arborização na cidade. Né? Então, você pega, hoje, Santos, se nós falarmos da ilha, né, e descontando os morros, que é uma área principalmente verde, né, e a área continental, na ilha a gente tem por volta de 36 a 37 mil árvores, contando aí os jardins da praia, as vias públicas, praças, não contando a questão residencial ou dos imóveis da cidade, mas parte pública. 37 mil árvores, no nosso entender, gera, comparado aí com a população que nós temos, com a quantidade de habitantes que nós temos, uma situação inferior àquilo que a própria Organização Mundial de Saúde imagina como importante, né, em termos de qualidade de vida. Qual é o nosso desafio e o que nós estamos fazendo? Lançamos, o ano passado, um projeto de plantio de 20 mil árvores em 4 anos. Isso significa o quê? Há uma média 5 mil árvores de 5 mil árvores ano. Só que, desde o ano passado até a data de hoje, já temos em torno de 6 mil árvores plantadas na cidade. Quer dizer, estamos cumprindo aí a meta e pretendemos chegar até o ano de 2016 com essa meta cumprida. Por quê? Se nós imaginamos que nós temos 36 a 37 mil árvores, mais 20 mil dentro desse período, significa um aumento de 75%, 80% daquilo que nós já temos. Já temos, correto. Algumas pessoas ainda criticam, dizendo, mas aí estaria dentro daquilo que é a recomendação que é dada pela ONU? Melhora a situação, melhora bem. Claro que se a gente contar Santos com os morros e a área continental, a gente supera claro, esse índice. Mas vivemos na ilha. Na parte ilha, a gente vai melhorar muito bem a nossa situação. Algumas pessoas ainda criticam, mas as árvores que estão plantando são árvores pequenas, ainda tem a largura do tronco 4, 5, 6 centímetros, tem 2 metros de altura. Só que se a gente analisar a nossa arborização, quer dizer, aquilo que nós já temos hoje, primeiro, todas foram plantadas. Se você pega os canais, o jardim da praia e uma série de ruas e avenidas da cidade, tudo isso foi plantado um dia. Por quê? Porque nenhuma espécie é nativa. Chapéu de sol não é nativo, jambolão não é nativo, ingá não é nativo. Então, de onde surgiram essas árvores? Alguém plantou. E hoje, se a gente andar pela cidade e ver o tamanho dessas árvores, vê que, claro, em algum momento vai crescer. Alguém lá atrás plantou e vai crescendo. Que é a questão do desenvolvimento sustentável. Isso para dar um exemplo, né, das coisas. Se a gente não plantar hoje, eu não estou preocupado comigo, eu não estou preocupado com o Aldo, eu estou preocupado com as futuras gerações. Porque a gente sabe que isso demora, isso é um processo. Né? Então a gente precisa fazer agora para que meus filhos, os netos, os bisnetos tenham uma cidade melhor do que a gente tem hoje. Claro. Não que hoje seja ruim, mas a gente precisa tentar agir para melhorar. É para isso que todo mundo trabalha, exatamente para as futuras gerações, não é isso? Aldo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, secretário, bom dia, telespectador. Até nesse sentido de fazer um projeto para as futuras gerações,
O Chico colocou bem sobre a Copa do Mundo, que nós vamos estar recebendo 3 seleções aqui na região, mas para mim o legado mais importante da Copa é o Museu Pelé. E o Museu Pelé faz parte de um grande projeto que a Prefeitura já vem há anos investindo já em outras gestões, de revitalização ali do bairro do Valongo, com a proibição, inclusive, de caminhões lá naquela região portuária. A Secretaria pensa em, de repente, fazer algum parque verde, alguma plantação? Há esse projeto sendo discutido lá? Tem projeto, principalmente para a parte entre o museu e o porto, aquela faixa que acompanha ali, que ainda futuramente... Que é o mergulhão ali do... Implementar o mergulhão, do Porto Valongo, toda aquela parte. A ideia é fazer ali, não digo um parque municipal, mas assim, ampliar a arborização naquela região, né? Por quê? Até pela influência que nós temos hoje ali de uma área mais árida, vamos dizer assim, e a falta de vegetação no centro como um todo, né? Se você pegar o centro como um todo, existe uma dificuldade. Mas por quê? Uma das dificuldades era exatamente esse, que tipo de espécie plantar, como plantar, o cuidado que tem que ter. Claro, principalmente a região mais central mesmo da cidade, o fluxo de pessoas durante o dia é muito grande, quer dizer, circulação. Então você não pode, às vezes, comprometer a calçada abrindo uma cova para plantar uma árvore, podendo aí causar algum risco para as pessoas. Então isso tudo tem que ser bem analisado, bem visto, entre não só a Secretaria de Meio Ambiente, como também a Secretaria de Infraestrutura e de Edificações. Para quê? Para que se componha um projeto harmônico, tanto do ponto de vista do passeio público, de que isso seja útil e facilitado para as pessoas se locomoverem, como também na questão da arborização. Mas para o entorno do Museu Pelé, já estamos trabalhando num projeto exatamente para compor com o cenário do museu. Então, não só em termos de estéticos, mas também para tornar a região mais agradável. Agora, secretário, então conclui-se que a política de arborização é uma das metas prioritárias, não só para este exercício, mas para todo o mandato. Das metas prioritárias da Secretaria e que colocado isso desde o plano de governo já do prefeito Paulo Alexandre. Agora, isso remete a uma outra questão que também é problemática em Santos, muita gente se queixa porque é feito, muita gente se queixa porque não é feito, ou seja, que é aquela crônica questão das podas, secretário. Ou seja, muita gente reclama que a poda é mal feita, que é feita de qualquer maneira, que praticamente a árvore é decepada. E, aliás, viu, Chico, você me pode complementar, a população às vezes pensa que a Câmara de Santos existe só para pedir a poda. É um absurdo o número de requerimentos que a gente vê na Câmara pedindo poda de árvore. E assim vai, a ouvidoria também é a mesma coisa. Enfim, secretário, e o senhor pretendia, eu me lembro que o senhor, numa última participação aqui no Jornal em Foco, você disse que o objetivo era fazer com que todas as árvores de Santos fossem podadas todo ano. Então, é possível se alcançar isso? É possível. Sexta-feira agora, dia 25 de abril, foi feito a licitação para a contratação da empresa que vai fazer a poda dessas 36 mil árvores da cidade. E quando a gente fala que vai fazer a poda dessas 36 mil árvores da cidade, tem que ficar muito bem claro que é poda, não é remoção, não é destruição. Algumas pessoas falam em assassinato. Arboricídio, inventaram a expressão. Arboricídio? E não é isso que acontece. Ao contrário, o que a gente imagina agora vai melhorar o serviço, por quê? Como vai ser um serviço que vai englobar a cidade como um todo, você vai poder anualmente fazer o serviço. Do jeito que estava agora e como estava antes, a gente tinha um contrato que não permitia que todas as árvores fossem feitas. Então você fazia uma árvore esse ano de 2014, não era garantido que em 2015 você fosse voltar para podar a mesma árvore. E a gente sabe que existe a necessidade. Então, por existir a necessidade, o que era feito? Fazia uma poda maior para que durasse mais tempo o crescimento para o próximo ano, que talvez não fosse ser feito, para fazer num segundo ou até às vezes num terceiro ano. Então, isso não vai ter mais essa necessidade. Você vai poder fazer muito mais uma manutenção das árvores da cidade do que simplesmente a poda para tirar a quantidade de sombra por causa da luz do posteamento ou a árvore que está atrapalhando a passagem. Você consegue melhorar esse serviço. Você poda para adequar e para deixar o vegetal mais em ordem. Que é o ideal. E não, como algumas pessoas falam, mas criticando que a quantidade ou a qualidade do serviço é ruim. E isso também é importante de frisar. Todo o serviço é acompanhado pelos técnicos da prefeitura, engenheiros agrônomos, biólogos que trabalham na secretaria, e a empresa que é contratada
até pela própria licitação, é obrigada a ter no seu corpo técnico e acompanhando as podas um engenheiro agrônomo ou florestal. Quer dizer, é contratual essa necessidade. Então, quando é feito, tem alguém acompanhando. Aldo Neto. Então, o secretário estava falando do arboricídio, né? Esse termo entrou aqui na cidade e depois da poda, praticamente na retirada daquela árvore que tinha mais de 15 metros ali, que ficava entre a Ana Costa e a Francisco Glicério ali na esquina, atrás da banca ali do ponto de ônibus, em frente ao hipermercado Extra. Até é importante, secretário, explicar por que foi feita essa poda, que é uma árvore tradicional da cidade e revoltou ambientalista, a população, enfim. Bom, eu acho importante colocar esse tema, já falei algumas vezes em outras situações sobre isso e vou voltar a dizer, e acho que é importante quanto mais a gente falar para explicar. Aquela árvore, em primeiro lugar, estava dentro de uma propriedade particular. Foi como eu falei no início do programa. Se você vai construir um imóvel ou fazer qualquer intervenção no seu terreno, você pode retirar. Hoje não tem lei que proíba, e constitucionalmente falando, eu acho que nem pode proibir, né? Porque o direito de propriedade é garantido pela Constituição. Então, estava dentro do terreno do Extra. E o Extra poderia retirar aquele vegetal quando quisesse. Né? Em termos legais, não existia proibição. A polêmica que surgiu foi: a prefeitura deveria ter feito algo para impedir. Não, porque eu volto a dizer, não existe instrumento legal que permita essa proibição. Claro que para compensar, né, até usar a própria palavra da compensação, essa intervenção numa área particular, num terreno privado, a prefeitura pode exigir, mas também não tem lei que diga isso, que seja compensado. Tudo bem, o terreno é seu, você quer retirar, a gente não pode impedir por causa do direito de propriedade. Mas, também respeitando o princípio constitucional da proteção ao meio ambiente, você tem que compensar essa retirada. A legislação municipal não fala isso, então eu não poderia nem exigir que fosse feita essa compensação nos termos que a lei dita hoje. Tanto que agora acho que está em trâmite na Câmara de Vereadores um projeto de lei para alterar essa situação, o que para a Secretaria é ótimo. Eu entendo como importante fazer isso, quer dizer, quer retirar, compensa, mas eu não posso proibir, eu não posso ir lá, me abraçar a árvore e dizer não vai sair. Legalmente falando, e a gente vive num Estado democrático de direito, a gente tem que respeitar a lei muitas vezes quando a gente não concorda. Claro. Então, esse é um ponto fundamental. O que se discutiu, por quê? Tinha um laudo da Defesa Civil dizendo que aquela árvore apresentava risco. Risco para quê e aonde? Ela ficava dentro do terreno do Extra, só que os galhos dela estavam projetados totalmente para a Avenida Ana Costa, quase já chegando na ciclovia. Ali tem rede de alta tensão, tem a rede do trólebus, tem a própria ciclovia, porque se um galho, do mesmo jeito que a folha, claro, esse risco existe, um galho ou uma folha de uma palmeira cai em cima de um ciclista, no mínimo, ele vai se machucar, no mínimo. Na pior das hipóteses, pode ser alguma coisa mais grave. Então, o que foi informado ao Extra, no laudo dessa Defesa Civil? Existia um risco. E ali é um ponto de ônibus também, tem um ponto de ônibus. Existindo esse risco, ninguém, em nenhum momento, a própria Defesa Civil não fala a árvore tem que ser removida. O Extra deveria tomar alguma atitude, porque não é a prefeitura que tem que entrar no terreno do Extra para fazer o serviço, para que aquilo fosse resolvido. Não podem oferecer mais risco. Se o Extra entendeu por bem remover, é aí que eu digo, é um problema que não cabe à prefeitura. Se ela tivesse feito uma poda maior, era a opção. Só que quando foi feita a remoção, e isso também existe, as fotos do tronco da árvore, ela estava comprometida, inclusive do ponto de vista de cupim. Quer dizer, tinham vários buracos no tronco que comprometiam a estrutura dessa árvore. Ela não ia cair? Não vai cair, só que ela pode quebrar. Sim. E aí, mais um, quer dizer, não só por os galhos, mas seria um risco ainda muito maior se ela quebrasse. Então, separando a questão municipal da privada, a única coisa que existia era um laudo dizendo existe um risco. O resto, coube ao Extra fazer, e a prefeitura, do ponto de vista legal, não tinha um instrumento para ou proibir
ou exigir a compensação. E o Extra de Livre Iniciativa também não fez nenhuma compensação. Eles plantaram, isso não foi nem por informação, foi por passar e ver. Eles já plantaram, recuperaram onde foi removido, já fizeram lá a recuperação do terreno e já fizeram plantio de algumas árvores, mas, como eu falei, dentro do terreno deles foi feito minimamente esse serviço. Certo. Até, secretário, eu vou colocar um negócio para você, que uma coisa que me ocorreu nessa última tempestade que nós passamos ano passado aqui na cidade, que caiu várias árvores em diversos canais, grandes avenidas, enfim. A secretaria pensa em, de repente, mudar o perfil do tipo de árvore que nós estamos plantando na cidade? Que aqui, principalmente nessas grandes avenidas, tem essa maneira de plantar aquelas árvores que ficam enormes. E diante do efeito do próprio clima, pode trazer prejuízo à vida das pessoas. Já está passando alguém no canal, cair árvore na cabeça, cair em cima de um carro, enfim, causar uma tragédia, né? Perfeitamente possível. Isso é conversado com o pessoal técnico da secretaria ou estou falando algum absurdo? Não, secretário, mas você vai como leigo mesmo. Mas você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foco, entrevistando o secretário Luciano Cassiani. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste domingo, Jabaquara e Diadema, direto do Estádio Espanha a partir da 1 da tarde. Campeonato Paulista é a emoção do começo ao fim. Exclusivo. E no dia 11 você acompanha São Vicente e Portuguesa, a partir da 1 da tarde. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Mita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat em Santos e São Vicente. Plano de assistência familiar. Ozan em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de Meio Ambiente de Santos, o advogado Luciano Cassiani, que também é o presidente do DEM, Democratas, e o colega jornalista, na condição de comentarista, Aldo Neto, que deixou, secretário, no último bloco, uma colocação para o senhor, um questionamento com relação ao tipo de árvore, o tipo de plantio que está sendo feito em Santos. Se isso tem, se os técnicos da secretaria estão exatamente pensando no sentido de que as árvores sejam árvores mais adequadas ao nosso clima, ao nosso ambiente. Bom, respondendo, dentro desse plano de arborização que eu comentei no bloco anterior, que a prefeitura está implementando, o tipo de espécie, eu acabei não dizendo, são espécies nativas de Mata Atlântica, que são mais adequadas ao nosso clima, ao nosso tipo de solo. Isso significa o quê? Primeiro, o crescimento é muito mais facilitado, porque é adequado ao nosso clima. Em relação ao tamanho, são árvores de porte médio, quer dizer, não atingem uma altura que, como você falou, pode trazer um tipo de risco mais para frente, né? Não agora, porque ainda são novas, mas no futuro, um risco de quebra, de queda,
podendo trazer esse risco à população, quer dizer, um porte médio mais adequado inclusive em relação à rede de energia. Sim. Por quê? Como essa rede, tão logo, e eu duvido que seja, mas é até uma coisa que a gente coloca, como seria necessário, para ser subterrânea, quer dizer, do ponto de vista estético a cidade ficar mais bonita, mas isso a gente sabe que é difícil, mas para não haver esse conflito, né, entre árvores e a rede elétrica, ela também não atinge a altura que poderia prejudicar essa relação. E terceiro, a relação das calçadas. Por quê? Sim. O tipo de raiz é uma raiz que é mais, vamos dizer, profunda, procura o centro da Terra e não se expande. Radial, o que acontece? Não vai prejudicar o calçamento, quebra de calçada, risco de queda para as pessoas. Então, é mais adequada nesse sentido. Então, esse é um ponto importante. Agora, em relação ao que nós já temos, a dificuldade que a gente tem, claro, ninguém sai por aí arrancando árvore, que é uma outra colocação que eu preciso explicar dentro daquilo que foi dito no bloco anterior do arboricídio. Ninguém sai arrancando árvore na cidade porque não gostou da árvore ou porque não quer a árvore em determinado local. Quando é feita a remoção, é porque existe algum problema que precisa ser solucionado, seja problema gravíssimo da raiz, que já está totalmente incompatível com a calçada, trazendo risco para a população. A árvore já está comprometida do ponto de vista fitossanitário, quer dizer, já está com pinho, com algum tipo de fungo que facilita ou já está em vias de causar a queda daquele vegetal. Então, ou mesmo comprometimento com posteamento de energia elétrica, com tanto o posteamento como a rede. Então, nos casos mais extremos, precisa ser removido. Por que não remover ou começar a substituição? A substituição a gente só consegue fazer a partir do momento que aquilo que a gente está fazendo hoje, quer dizer, se nosso projeto de plantar 20 mil, não significa que no futuro a gente vai, agora plantou essas 20, elas estão grandes, estão mal, tira as outras. Não, mas você começa a ter a possibilidade de fazer eventuais substituições. Mais para frente, que eu digo, esse projeto de 20 mil em 4 anos, não quer dizer que vai parar em 2016. Vai continuar. Vai continuar para ir expandindo. Então, quanto mais você vai expandindo, mais você consegue, pontualmente, naquelas árvores que estiverem trazendo algum tipo de risco, algum tipo de problema, poder me remover sem que se discuta, mas tirou, que absurdo, e não plantam. Não. A gente vai plantar até uma quantidade suficiente que permita que, quando for tirar as pessoas não critiquem do ponto de vista, mas não está plantando. Não, a gente está plantando bastante. É que precisou tirar essa. Claro. Não... Agora, secretário, as pessoas vão sempre reclamar. Não tem jeito. Agora, secretário, aproveitando o debate em torno de uma outra coisa que preocupa muito a população e que é do interesse público e que envolve outras secretarias, não apenas a sua, mas Secretaria de Obras, de Serviços Públicos, enfim. E o senhor fez referência aqui, são essas árvores antigas cujas raízes levantam o calçamento. Aí o que acontece? O morador tem a sua calçada levantada e muitas vezes vem a fiscalização da prefeitura e exige que ele recomponha a calçada. Ou seja, ele é obrigado a gastar para não ser multado, enfim, porque a legislação assim determina. Só que aí ele recompõe a calçada, dali a pouco as raízes levantam novamente. Quer dizer, houve um tempo em que a prefeitura ficava responsável, inclusive nesses casos, de cuidar pela calçada desse morador que não tem culpa, afinal não foi ele que plantou a árvore, enfim. Claro. Ele apenas tem que pagar o conserto da calçada. Essa questão avançou? Há alguma solução para isso ou não? Avançou. Nós hoje, até em termos comparativos, o ano passado a gente fez em torno de 600 podas de raiz. Né? Para quê? Que é esse tipo de poda? Que é essa poda para recuperar a calçada e não permitir, né, que tenha um livre e mais fácil acesso do pedestre sem risco de queda. Para esse ano, agora, nesse novo contrato, a gente está aumentando de 600 para 1.500 podas de raiz. Quer dizer, mais do que dobrando. Aí você pergunta, mas e as calçadas? Né? O meu papel é tirar a raiz. Tirar a raiz. Alguém tem que arrumar a calçada. A Secretaria de Serviços Públicos já também está com um contrato específico para conserto de raiz. Esse tipo de... Para conserto de calçada por causa da remoção das raízes. Entendi. Então... E aí o morador ficaria isento desse ônus. Fica isento, exatamente. Inclusive, não sei se o secretário sabe,
pelo menos eu li sobre, que a prefeitura estaria assumindo também o conceito das calçadas. Sim. Há um plano do governo Paulo Alexandre para isso. Para padronizar. Padronizar. O que eu ainda cheguei a discutir, inclusive com o secretário Russo, que é o secretário de Serviço Público, é que, na minha opinião, não é que isso vai ser feito, mas eu acho que tinha que ter, vai remover a raiz, vai fazer a poda da raiz, vai arrumar a calçada, acho que tinha que ter um padrão único. Porque assim, no imóvel tal a calçada é mosaico português, na outra é o ladrilho, não sei o quê. Na outra, cada uma é de um tipo. Isso, do ponto de vista de produção... Claro. E dificulta, custo, né? Sim, o custo, mas se você sai para fazer o mesmo tipo de calçada em qualquer lugar, você sai com a equipe já formada, com o material já preparado, e você faz 20, 10, 15, sei lá quantas calçadas for no dia. Agora, se você vai ter que fazer uma de mosaico português, a outra de outro tipo... Não vai tipo, resolver. Então, quem vai fazer aqui, quem vai fazer ali? Não, aqui mas não está com material, faltou material, porque aqui é outro tipo. Então, eu acho que isso torna um pouco inviável. E aí, essa questão da padronização acho que é importante. E também a conscientização do munícipe. Porque, mas eu quero a minha calçada assim que eu acho mais bonita. Então, se você quer a calçada assim que você acha mais bonita, você paga. Exatamente. O que a prefeitura oferece a prefeitura oferece é isso. Esse é o meu ponto de vista. Uma equipe só poderia resolver, a da poda e também de recuperação da calçada. Mas isso, do ponto de vista contratual, teve que ser revisto. Porque não existe... antigamente foi feito dessa forma e criou-se um conflito aí. Não sei, mas acho que o Tribunal de Contas diz, não pode ter um mesmo contrato valendo para dois serviços distintos. Então, precisou separar. Cada um faz a sua parte. É o meio ambiente. Burocratiza o que dificulta infelizmente, o trabalho. Infelizmente é assim. Faz parte. Secretário, tem acompanhando várias críticas quanto à poda de árvores em virtude da obra do VLT. É sabido que a IMTU tem um plano de compensação. A Secretaria tem acompanhado esse plano? Tem acontecido? Na verdade, foi apresentado à Prefeitura, a Secretaria analisou por meio do Departamento de Parques e Áreas Verdes, aprovou, e isso está sendo cumprido. Grande parte das árvores que já foram plantadas na cidade, nesse período, são objeto dessa compensação do VLT. Outras árvores, principalmente palmeiras, gerivá plantado ao longo da Francisco Glicério, vão ser transplantadas para outras vias da cidade. E isso ainda não foi feito, porque uma grande parte ainda não foi nem removida. Permite interrompê-lo, é aquele trecho entre Canal 3 e Conselheiro Nebias. Ali tem algumas. Ali na ciclovia, tem a ciclovia no meio por enquanto, e tem pelo menos quase uma centena de palmeiras que margeiam toda a ciclovia. Se passar por ali, olhar, todas estão com um T em branco escrito. Primeiro que isso a gente até criticou e informou o pessoal da obra que não tem que pintar tronco de árvore. Né? Mas é que sim, claro, precisa fazer uma marcação para poder facilitar o trabalho. A gente também tem que ter essa consciência. E esse T para transplante já está, se passar, todas estão lá com o T. Não, importante dizer isso, vão ser removidas, mas vão ser replantadas. E os locais, você já definiu? A gente está definindo, alguma coisa já foi plantada na divisa Santo São Vicente, no Canteiro Central, alguma coisa também já foi plantada no Parque Roberto Santini, num trecho da Zona Noroeste, enfim, a gente está... Na verdade, a gente informou e quem está cuidando desse plantio é o pessoal do VLT. Agora, aproveitando isso que o Aldo colocou, quer dizer, o VLT, especialmente na Francisco Glicério, a avenida será alargada, enfim, vai ser uma bela avenida no futuro, com o VLT passando exatamente pelo meio. E a política de arborização especificamente para essa via, secretário? Porque sempre foi uma via bem arborizada em função até da ciclovia e tal. Como vai ser? O que a gente está estudando é exatamente aproveitar as calçadas, que agora, por exemplo, você vai ter dos dois lados calçada com aproveitamento em relação aos imóveis, tanto de um lado como do outro, porque hoje você tem uma calçada que dava para o trilho, né? E a outra para os imóveis do lado sentido São Vicente e Ponta da Praia. Agora você vai ter calçada dos dois lados com essa possibilidade. Então, a ideia é fazer o plantio aí ao longo da via, tanto de um lado como do outro, aonde não tiver, né? Principalmente do lado que eu falei.
Então, vamos ter árvore dos dois lados e, claro, no canteiro central, até para não ter nenhum tipo de conflito aí entre VLT, possivelmente a própria ciclovia, a gente vai evitar. Nessa área central, mas nas áreas marginais vão ser plantando. Tá certo. Aldo Neto. Secretário, não sei se o senhor já reparou que nós somos uma cidade praiana, sempre vivemos do mar, da pesca, muito. Só que essa pesca já saiu do mar e chegou aos canais, que não é um local adequado para isso, inclusive com peixes que não são nem de água salgada, que estão crescendo, peixes grandes lá, tilápias, carpas, enfim. A Secretaria tem feito algum acompanhamento desses peixes, até da qualidade desse peixe, que eu vejo muito santista. A gente brincava quando era criança, na nossa época, de pescar o lebiche no canal, mas o lebiche era um peixinho, agora ninguém comia lebiche. As pessoas estão comendo esse peixe que está lá e não se sabe qual é a qualidade, né? Se esse peixe está próprio para isso, né? A sua secretaria tem feito acompanhamento? Não, a gente não acompanha isso do ponto de vista de restringir ou proibir. Claro, a recomendação que a gente faz é que, se é pescado no canal, a gente tem que evitar ao máximo o consumo desse tipo de peixe. Primeiro que eu não sei nem se é peixe apropriado para consumo. Sim. Esse é o primeiro ponto, né? Que a própria carpa é um peixe muito mais ornamental do que para consumo. O que eu acho estranho, assim, como foi para lá, né? Porque ele não tem ele não cresce do nada sozinho. Alguém jogou, de algum lugar ele surgiu o primeiro, o segundo, o terceiro, para existir a reprodução. Sim. Porque sozinho não reproduziria. Mas, o porquê a gente acha importante que, claro, não se consuma esse tipo de peixe? Porque os canais, a gente sabe que tem a influência tanto da água pluvial, quer dizer, para a drenagem da cidade, e essa água pluvial é carregada de uma série de contaminantes, vamos dizer assim, porque a gente tem fezes de animais nas ruas, óleo de combustível de veículos, uma série de outras coisas que correm... Convenhamos, secretário, a própria falta de educação das pessoas. Sim. Que atiram coisas. Que atiram coisas e acabam... Esse é o grande problema. O secretário colocou também numa outra resposta, que era importante tirar a fiação elétrica, aérea e colocar subterrânea. Isso não é feito justamente porque as pessoas vão lá e roubam o cobre do cabo. Então, essa é a dificuldade. Mas, assim, tem esse problema, essa poluição difusa que acaba cometendo o canal. Então, obviamente que existe aí um problema de poluição e que, com certeza, esses peixes estariam, de alguma forma, contaminados. Vivos estão, que não é um indicativo de que a água está boa, mas é importante que não seja feita tanto a pesca como o consumo. Agora, como foram para lá, que é a minha dúvida, que eu ainda não consegui entender como que foi para lá. Essa é só a minha dúvida. Secretário, diante dessas considerações, especialmente muitas vezes a falta de educação de parte da população, o senhor acha que é possível ainda se alcançar o sonhado desenvolvimento sustentável ou isso é uma utopia? Mas eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, recebendo hoje com muito prazer o secretário municipal de Meio Ambiente de Santos, o advogado Luciano Cassione, do DEM, Democratas, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa. Eu gostaria que o senhor respondesse se é possível, secretário, se alcançar o sonhado desenvolvimento sustentável diante de tantos exemplos de mau comportamento das pessoas, enfim. É possível ou é uma utopia? Eu tento ser otimista, aí eu falo por mim, imagino que as pessoas possam melhorar. Mas o que a gente vê hoje é um excesso de individualismo. Sim. As pessoas muito mais preocupadas com si mesmas do que com o próximo, querendo atender os próprios interesses e que esses interesses, se tiver conflito com o do próximo vai ficar prejudicado. E isso atinge diretamente vários setores da nossa vida, inclusive a parte da questão ambiental. Claro. Quer dizer, eu quero energia elétrica, eu quero consumir, eu quero ter, eu quero, né? É muito mais o ter do que o ser. E o que é esse ter? Eu quero energia elétrica, essa energia tem que vir de algum lugar. Então, se essa energia é hidrelétrica, por exemplo, você tem que ter uma usina hidrelétrica que tem que ser construída, tem que criar um impacto ambiental inicialmente para você poder fazer uma represa, então tem impacto ambiental. Então precisa de energia termoelétrica, você precisa de carvão, você precisa de petróleo, que gera poluição ambiental. Você precisa a água que você consome, essa água vem de algum lugar, essa água tem que ser limpa, essa água tem que ser potável. Só que os rios estão poluídos, os nossos reservatórios, não é que está diminuindo, não é um ponto específico para entrar na questão de São Paulo. Mas da onde vem essa água? Né? E para a água ser entregue na nossa torneira, ela tem que passar por um processo cada vez maior de purificação. Por quê? Porque ela está sendo poluída em algum lugar. Então, essa parte, o lixo, para onde vai o lixo? A pessoa, quando põe na porta de casa, não quer mais saber para onde vai. Acabou o problema. O problema é da prefeitura, é do Estado, é da União, enfim, é de alguém, mas não é mais dela. É dela também. Claro. Porque quanto mais lixo você gera, mais impacto também ambiental você está trazendo. Eu quero ter equipamentos eletrônicos. Para onde vai a pilha que contamina o solo, que contamina a água, que depois você vai beber, mas não vai poder beber, porque vai ficar imprópria para o consumo. Então, eu estou aqui defendendo, não tem mais que consumir, não tem que mais ter, não é isso. Mas as pessoas têm que fazer, primeiro, isso racionalmente, e segundo, quer consumir? Vai jogar o papel fora, a pilha fora, joga da destinação adequada. Hoje você tem a reciclagem, a grande maioria dos nossos, do que é consumido hoje dá para ser reciclado. Até o lixo orgânico dá para ser reaproveitado de alguma maneira numa compostagem. Então, hoje, tudo que é gerado, seja por qualquer pessoa, de um 100% que a gente tem do lixo, o que é rejeito mesmo, que não dá para se aproveitar de maneira nenhuma, estou exagerando, 10% disso. O resto pode ser reaproveitado de alguma maneira. Então, se você faz a separação, faz a destinação adequada, isso falando só do lixo, você já está contribuindo para esse futuro. Agora, as pessoas têm que ter essa conscientização. Senão, é o que eu digo, a preocupação hoje, cada um com si próprio, está deixando para lá, está esquecendo que tem o filho, tem o neto, que não vão ter a mesma possibilidade, a mesma chance do que a gente tem hoje. Exatamente. Porque já vão pegar um planeta, e a gente tem que falar já do modo global, um planeta muito mais degradado do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a chance de dar um passo atrás e começar a querer melhorar, porque para frente não vai ter mais solução. Basta ver a questão da água. Um país com fartura hídrica e, de repente, começa a viver um risco seríssimo de racionamento, porque não chove, temos uma longa estiagem, todas essas dificuldades. Mas tudo isso também deriva da relação ruim que as pessoas têm com o meio ambiente de um modo geral. E desenvolvimento sustentável começa em cada um de nós, senão vira discurso sem consequência nenhuma. Aldo Neto. Perfeito, Chico. Eu acho que a gente está num país que discute tantas reformas, né? E ninguém fala a principal, que é a reforma educacional. Acho que a nossa criança precisa aprender desde cedo a importância de onde vem a água, de onde vem o lixo, tudo que o secretário estava colocando, até para poder, no futuro, fazer o descarte
e o uso adequado nos nossos recursos naturais, coisa que hoje a gente não vê isso acontecer. Eu queria colocar também uma sugestão ao secretário. Nossa cidade vê muita parceria da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Turismo. Nós temos orquidário, aquário, enfim, o próprio Jardim Botânico, várias regiões. E a gente, nossos canais, principalmente que eu percebo mais aqui no Canal 3, mas acredito que aconteça em outros, tem uma grande quantidade de garças, até virtude dos peixes, até esses peixes que são estranhos ao ambiente, como eu coloquei. Não foi pensado ainda por ninguém da administração, de repente, criar aproveitar o próprio canal para criar um parque ambiental das garças, aproveitar o potencial turístico disso, porque tem muitos fotógrafos que gostam de parar lá e tirar foto, até pai levar a criança para acompanhar, enfim, inserir essas garças dentro do ambiente da cidade como uma forma até turística, sei lá, criar algum espaço para a pessoa possa, ou em cima do canal, algum visual, pegar elas nas árvores, acompanhar esse processo, né? Na verdade, o que a gente já propôs, que seria, vamos dizer, o embrião para um projeto para levar para os outros canais da cidade, é no canal da Barão de Penedo, em frente ao orquidário, que é ali, se a gente pegar as árvores que tem ali, são uma das mais antigas que a gente tem na cidade, plantadas, diga-se de passagem, não é que são antigas, já estão lá desde o tempo dos índios, não, foi plantada em algum momento. E como tem essa proximidade com o orquidário, com a própria praia, começar a partir dessa via uma modificação para quê? Para o nome que eu coloquei, prefeito, ele gostou da ideia, são vias sustentáveis. Então, ampliar, já é bem arborizada, para corredores sustentáveis. Então, a via já é bem arborizada, mas claro, a gente pretende ampliar essa arborização, melhorar do ponto de vista das calçadas, fazer a calçada verde, no ponto de vista da via, hoje ali é paralelepípedo, quer dizer, é mais permeável, então do ponto de vista até de chuva, tem uma infiltração melhor, existe escoamento da água, enfim, e algumas outras intervenções, inclusive com os próprios imóveis dessas ruas, telhado verde, ou que seja uma grande verde. atração, então, que seria muito interessante. Iniciar esse corredor. Então, claro, quanto melhor fica a qualidade do ambiente, ali já é próximo ao orquidário, a gente já sabe que haveria uma migração de pássaros, até porque as árvores que seriam plantadas seriam árvores diferentes do que nós temos ali, porque eu não sabia disso, eu aprendi com os biólogos da secretaria, os pássaros não vão muito longe se a oferta das árvores é igual. Quer dizer, eu estou nessa árvore, é um jambolão, eu pulo para essa, é jambolão. O pássaro não vai adiante, ele não explora aquilo que ele já conhece. Já é igual a esse, não precisa ir para cá. Claro. Então, com espécies diferentes, você consegue fazer isso. E qual é a ideia? Legal. E aí a ideia começaria no Jardim Botânico, que já tem uma diversidade mais ou menos de 70 a 80 pássaros diferentes que vivem no Jardim Botânico. Pegaria a avenida do canal da Jovino de Melo, começar ali um plantio de outros tipos de espécies, levar até aquele onde tem o Engenho dos Erasmos, que nessa parte a prefeitura vai criar um parque municipal, nos termos da legislação, quer dizer, para preservação. Aí tem um morro, que é um grande maciço verde. Descendo já do lado de cá, do José Menino, Marapé, temos o orquidário, o Barão de Penedo, Canaã, praia, até a ponta da praia. Isso com plantio, dentro desse projeto do plantio, com essas espécies para poder criar essa diversidade. E claro, e aí, criado esse corredor, você tem canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, e aí você começa a levar para dentro. Para dar onde? Francisco Glicério. Então, você começa também a criar um outro corredor. Então, com isso, os pássaros que hoje estão por no Jardim Botânico, eles não atravessam a cidade, eles não vêm para... Por quê? Porque eles estão restritos àquele ambiente, porque eles não têm como sair dali, se aventurar, sair dali. Se você cria essa diversidade, você vai conseguir ter o pássaro que está no Jardim Botânico hoje, talvez daqui a uns anos você vai ver ele na ponta da praia,
E vice-versa, o que tem no orquidário vai para o Jardim Botânico e sem criar nenhum tipo de conflito. Ah, mas isso é viável, isso é perigoso? Não tem perigo nenhum, ao contrário, isso só aumenta a diversidade. Não seriam, então, os chamados corredores sustentáveis, as vias sustentáveis, né? Permeando, portanto, toda a cidade. Secretário, nós já estamos aproximando do final do programa. Rapidamente, eu queria só lhe perguntar sobre política. Afinal, o senhor preside o Diretório Municipal do DEM, Democratas. Estamos aí às vésperas das eleições gerais. O DEM vai lançar candidato, parece que vai lançar um candidato a deputado, é isso? Era o que estava sendo visto, um candidato a deputado estadual. Sim, aqui pela Baixada. E o vereador Douglas Gonçalves, inclusive. Exatamente. Era o nome, por enquanto, que já tinha se proposto a entrar nessa disputa. Ainda não confirmou, né, que quer ser candidato, mas o partido, pelo menos eu falo como presidente do partido, na hipótese de isso acontecer, vai dar o apoio à candidatura, até porque a gente imagina que é importante ter pelo menos um candidato, seja a federal, seja a estadual, pela região. Sim. Não digo pela cidade, digo pela região. Por quê? Hoje, com essa pulverização de votos, a gente tem uma baixa representatividade, tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional. E isso não é bom para a cidade, independentemente de quem seja o governador, de quem seja o presidente da República. Porque a oposição, a situação, não importa isso. Só que a representatividade você tem como cobrar do Poder Executivo Estadual, do Poder Executivo Federal, algo melhor ou melhorias para a nossa região. E a gente tem que ver a região como um todo, porque é uma região metropolitana. Não adianta, ter um deputado de Santos. Não, tem que ter um deputado da Baixada. E acho que isso é fundamental. E o DEM deve caminhar, tudo indica, com o PSDB. O governador Alckmin com o senador Aécio Neves, é isso? É o que eu imagino. Não ouvi nada de diferente em algumas conversas que eu tive com integrantes do partido, principalmente em nível estadual. Não imagino nada de diferente. Eu acho que vai seguir nessa... É um parceiro histórico, inclusive, do PSDB. E para terminar, secretário, o senhor tem pretensões eleitorais? Olha... 30 segundos. 30 segundos. Não, na verdade, assim, eu não digo que não, mas não é minha preocupação hoje. Hoje a minha preocupação, às vezes parece discurso demagógico, mas não é. A minha preocupação à frente da secretaria é poder dar andamento nesses projetos que a gente tem, seja na área da arborização, seja na questão do lixo reciclável, que também a gente está rapidamente trabalhando para melhorar esse serviço. Quer dizer, eu cobro da população que faça o seu papel, só que a prefeitura também tem que fazer. E a gente está melhorando isso. Enfim, eu estou mais focado em atuar e essas metas todas. Essas metas que o prefeito colocou para a gente. Essa é a minha intenção agora. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal Eu que agradeço. Obrigado. Aldo Neto, obrigado mais uma vez pela participação como comentarista. Agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.